Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BZAP Talks, Inovação a Bordo. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre transformação digital com low-code e IA no setor jurídico. Eu sou o Flávio Degrande, CEO da BZAP, e hoje eu estou muito bem acompanhado aqui do Rafa Belisário, nosso líder para escritórios de advogados na BZAP, e o Thiago Padovani, gerente de TI no Lobo de Riso, que vai aqui compor a mesa com a gente e trazer bastante informação aqui nessa conversa de hoje. Thiago, queria agradecer aí a sua presença aqui, a oportunidade de você vir compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, né, falar um pouquinho do seu conhecimento. Por favor, se apresente aí, fala um pouquinho de você pra gente, como é que você chegou aqui no Lobo de Riso, né, fala um pouquinho da sua história, conta um pouquinho pra gente aí. Legal, Flávio, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, sou Thiago Padovani, tenho 43 anos, desse período 25 anos trabalhando com tecnologia, né? Comecei bem ali próximo do bug do milênio, aquela coisa toda, né? Comecei na tecnologia meio que por acidente, não foi uma escolha original, eu estudava eletrônica na época e naquele boom de mecatrônica, automação de indústria, era um tema que estava em alta. E no final ali do curso, precisando de grana, aquela coisa toda, surgiu a oportunidade de fazer um estágio numa empresa de tecnologia, que inclusive é uma consultoria que existe até hoje, é uma consultoria grande no mercado, para atualizar a Client Network, né? Na época era um trabalho bem específico, Novell, aquela coisa toda. E aí eu peguei gosto, né? E aí fui estudar. Então, a partir daí eu passei por todas as etapas de uma carreira tradicional da área de tecnologia, né? Eu entrei como estagiário, aí fui analista trainee, analista nível 1, nível 2, né? Saí dessa consultoria, eu fiquei como residente numa empresa e essa empresa fez um convite para eu ser internalizado, né? Como a gente diz ali. E aí, por lá, passei por 12 anos, uma indústria do óleo e gás, e lá eu fiz carreira, né? Analista de suporte, infraestrutura, depois analista de segurança da informação, supervisor, coordenador. Saí de lá, fui para uma startup de biotecnologia, e foi uma mudança de chave, né? Viveu uma nova realidade. Fiquei lá por 3 anos. E aí, em 2017, surgiu o convite para ir para o Lobo de Riso, né? Entrei no Lobo de Riso como coordenador e agora estou como gerente lá da área de tecnologia. Então, resumindo esses 25 anos aí, Caramba, foi legal. Assim que eu cheguei lá, 7 anos no Lobo de Riso. Jornada bacana, muito legal. Trabalhei com Novell também e foi uma história interessante, né? Depois a gente vai ter que falar só sobre isso, não webcast só sobre isso, né? Hoje você está no Lobo de Riso, certo? Isso. E escritórios de advogados, né? Tem um modelo bem específico de trabalho, né? E eu sempre costumo comentar, né, com quem não é desse mundo do escritório de advogados, nós não somos, mas nós prestamos serviço para escritório de advogados, mas existe uma grande diferença entre escritórios de advogados, principalmente Lobo de Riso, como se compara a escritórios talvez mais comuns, como a grande massa conhece, né? Um escritório como o Lobo de Riso trabalha muito num conceito que a gente chama de consultivo, né? Onde ele apoia as empresas em assuntos que não necessariamente estão dentro do tribunal, né? E muitos em consultorias muito específicas de contratos, M&As, tributários e assim por diante, né? Lobo de Riso, grande parte do foco do Lobo de Riso está nisso, né? E isso está muito relacionado a relacionamento, né? Como é que você enxerga isso? Porque acredito que a tecnologia deve apoiar muito este processo, né? De novo, a gente conhece alguns outros escritórios, assim como conhece o Lobo de Riso, mas como é que você vê a tecnologia e esse modelo de negócio do Lobo de Riso? Bom, o Lobo de Riso ele é um escritório full service hoje, né? Então ele atende todas as camadas ali do setor empresarial. Então sim, ele tem um perfil mais consultivo, né? Hoje é um foco mais consultivo. Bom, o Lobo de Riso, ele começou ali a pensar nesse processo de transformação tecnológica em 2017, né? Na verdade, um pouco antes, ele tinha um planejamento ali de reposicionamento sobre várias frentes e tecnologia era uma dessas. Então, ele já começou a entender ali que era preciso olhar com um pouco mais de atenção. E a exemplo de outras empresas jurídicas, escritórios jurídicos, ele não tinha uma área específica para olhar para a tecnologia conectada com o negócio, né? Basicamente, eram consultorias de apoio ao dia a dia, né? Então, em 2017, quando eu cheguei no escritório, cheguei com esse objetivo de olhar e aí a gente começou a fazer um trabalho de transformação mesmo, de entender os processos. E aí tinha um desafio primeiro de gap tecnológico mesmo, né? Que acho que é
depois eu fui entender um pouco que era mais uma característica do setor, não Exato, era específico ali do lobo de riso, né? Então tinha uma defasagem tecnológica, né? E a gente precisou corrigir primeiro esse ponto. Então muita gente às vezes até pensa transformação digital e atualização tecnológica, são coisas diferentes, né? A gente teve que olhar primeiro para infraestrutura, pensar em estrutura de mobilidade, porque ainda era uma questão. E depois desse problema resolvido, a gente começou a olhar para outros desafios, como migração para a nuvem, para que a gente possa, né, usufruir mais de recursos de tecnologia, né? E, obviamente, durante a pandemia, tudo isso foi muito acelerado ali, né? Quando nós entramos ali no processo de pandemia, o Lobo de Riso ele já estava preparado para esse modelo de trabalho. Inclusive, a gente estava pilotando, na época, um modelo híbrido, né, de home office. A gente estava no meio de um piloto. Ou seja, já estava experimentando. E eu lembro que, quando o escritório decidiu virar a chave, né, uma das perguntas que me fizeram, Thiago, se a gente botar todo mundo de casa, o que vai acontecer? Eu falei, a gente vai trabalhar. Você aposta seu nome? Aposta. Então, vou apostar o meu nome lá na reunião de comitê executivo. E aí a gente virou, e enfim, deu certo. E as pessoas começaram, o meu entendimento é que no Lobo de Riso, eles começaram a entender melhor as questões de tecnologia quando a gente entrou nesse momento ali de pandemia e que a gente foi obrigado meio a que digitalizar alguns processos, né? Então, assim... e, obviamente, os nossos clientes foram na mesma linha. Então, eu entendo que a transformação digital, ela muda a maneira como nós interagimos, de fato, com os nossos clientes ali e o valor que a gente entrega nessa relação, né? E pensando no escritório do tamanho do Lobo de Riso, que cresceu, né? Como lá em 2015, 2016, ele colocou esse plano de expansão, ele foi um escritório que praticamente dobrou de tamanho, né? E você também amplia toda uma camada de relacionamento que hoje né, no segmento está mais atrelada à sociedade, aos sócios e às sócias, né? E você amplia também os clientes. Então, personalizar atendimento em escala é um grande desafio, né? Como é que você faz isso sem algum recurso tecnológico? Fora todos os outros impactos que você tem, como automação de comunicação, como é que você tem uma comunicação fluida, como é que você olha por segmento, como é que você trata tudo isso. Então, especificamente para a relação de cliente ali, a gente começou a olhar para o processo e pensar em CRM, né? O marketing conversou conosco sobre isso, né? E eles começaram a pedir o nosso apoio. Olha, a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de um CRM, obviamente, eles já tinham um conceito. E eles também nos apoiaram a olhar para o mercado para entender que também relação com o cliente no segmento jurídico é diferente do que outros mercados. Ele tem uma série de especificidades. Então, assim, cara, não dá para a gente pegar um software lá de prateleira, plugar e achar que a gente já vai ter ali o melhor modelo de relação com o cliente. Não era assim. Então, assim, acho que o primeiro desafio aí foi um grande volume de dados, né? Que a gente começou a entender que precisariam ser gerenciados, né? E depois olhar para uma plataforma que pudesse sustentar toda essa frente, né? Oferecer pelo menos privacidade, porque tem muita informação aí sigilosa, né, que a gente sabe dentro desse processo. Então, a gente vê como um paradoxo, né? Porque a gente precisa transformar, ao mesmo tempo a gente está falando de uma sociedade que às vezes tem centenária em alguns casos, em que está acostumado a deter, né, e obter a informação e controlar a informação, porque isso tem muito valor. E nós aqui, né, estamos na jornada de falar assim, olha, se você colocar numa plataforma, né, a gente consegue potencializar, escalar, né? Então, não é só uma mudança, como você fala, uma atualização tecnológica, né? Existe uma transformação cultural, né, que a tecnologia apoia, né? Eu acho o desafio, né? A gente tem outros, assim como vocês, o desafio de tecnologia em escritórios de advogados, ele é maior do que em outras indústrias, justamente por esse tempero cultural, né, que vem se trazendo há de décadas em alguns escritórios, que a gente precisa passar por isso também, né? O desafio é bem interessante que vocês têm no dia a dia, sem né? dúvida. Que acho que dos primeiros, né, desse paradoxo que você trouxe, o Thiago vivencia isso com certeza aí nessa implementação do CRM, é justamente essa coisa de, poxa, são meus contatos, são meus clientes, né, e fazer esse compartilhamento de informação dentro de um universo controlado também, né? Então, legal, assim, eu tenho que pulverizar um pouco mais essa informação, disseminar um pouco mais esse conhecimento, ou de quem é o contato, como é que a gente trabalha, né, ver estratégias futuras de mercado, mas num
ali um ecossistema que me permita, né, ter todo o controle de quem enxerga, quem não enxerga, né, esse vazamento possível de informações. Aí você trouxe um tema, Thiago, que acho que combina muito aqui com o que a gente vai falar, né, que é a questão do impacto do CRM, utilização dele, né, as estratégias que começam ali toda com marketing, né, comunicação, disparo ali de informações, eventos e tudo mais, até chegar à parte de desenvolvimento de negócios, né? Quando vocês fizeram a transição para a plataforma de CRM, vocês já tinham uma ferramenta antes ali para a parte de disparo, de marketing, aí foi aí que surgiu realmente a necessidade do time até vocês? Na verdade, acho que um ponto importante quando a gente fala de CRM, né, é natural que as pessoas normalmente associem esse nome a um sistema, né? Eu entendo, né, eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho que CRM é um framework complexo e que tecnologia e sistema está ali no meio. Então, eu acho que lá no Lobo de Riso, uma parte do desafio era olhar para esses processos, né, estruturar os processos, entender cada etapa desse processo, onde a gente precisaria automatizar um fluxo de comunicação e tal, até chegar na tecnologia e começar a implementar. E mesmo assim, né, a gente optou por um produto mais adaptado ao mercado, que é a solução da WhatsApp, né, para o segmento jurídico, mas mesmo assim ele ainda exige algum tipo de adaptação, né? Então é um projeto caro, complexo e que a gente precisa, no fundo, mostrar o que a gente vai entregar lá, né? Então, aquela questão dos dados, você precisa compartilhar esses dados porque ele vai te dar um insight lá na ponta que vai melhorar muito o teu relacionamento com o cliente ou a tua visão para retenção, para novos negócios e tudo mais, né? No Lobo de Riso, a gente usava uma ferramenta de mailing, na verdade, a parte de CRM lá, ela existia num conceito um pouco mais, vamos dizer, simplificado, né? A gente tinha uma base de cadastro, né? Mais transacional. Tinha uma ferramenta de mailing e quando isso começou a crescer, né? Essa necessidade de relacionamento cliente ou a base de cliente começou a crescer, a ferramenta de mailing que nós usávamos, ela passou a ser ineficiente. Porque ela era só uma solução de disparo ali, ela não me dava muitos inputs, né? Não entregava para o marketing ali, para o time de marketing, inputs que pudessem melhorar esse tipo de processo, de trabalho. Então, foi o primeiro movimento que a gente fez, foi olhar o módulo, eu vou chamar de módulo, vocês me corrijam se não for isso, mas o módulo de mailing da plataforma de vocês. Então, a gente fez um trabalho em etapas de implementação de CRM e a gente entendeu que o primeiro momento ali, né, era atacar, melhorar esse processo de mailing. E aí foi uma ferramenta que ela te dá uma visão um pouco mais profunda sobre um determinado horário ou dia da semana onde aquela campanha foi mais eficiente. Você consegue chegar num nível um pouco mais, vamos dizer assim, né, mais específico para melhorar. Então, a gente começou fazendo uma transição de mailing, mas quando isso foi discutido, né, o marketing já tinha ali na visão dele, a implementação de uma solução para tratar toda a jornada do cliente ali dentro desse processo de relacionamento. Então, a gente começou com o mailing, automatizou um pouco esse processo de comunicação, começou a melhorar os dados, porque também tem uma etapa dentro do processo que é limpeza e melhoria da sua base de dados. Contatos, dados válidos, né? Revisar processo de atualização desses cadastros, enfim, foi um trabalho também que envolveu muito uma revisão de processos dentro do time, da equipe de marketing, né? E aí a ferramenta surtiu efeito, ela teve um retorno positivo, e aí então caminhou-se para a segunda etapa, que daí já é olhar a ferramenta muito mais para os processos de input de informação para gerar insight na ponta, que eu acho que é o grande objetivo quando você coloca essa camada, né, de CRM dentro do teu negócio, né? Então... Não, bacana. Né? E um dos pontos que a gente sempre discute, acho que já cheguei a falar isso em reuniões aqui com o time de gestão da WhatsApp, mesmo com o time interno, né, que apoia vocês, que a estratégia que vocês adotaram, né, dessas etapas ali, acho que ela é muito acertada. Né, começar ali estruturando toda a base de vocês, contatos, como vocês interagem e engajam com cada um deles, ajuda de certa forma a qualificar, né, essa base, né, estabelecer dados mais enriquecidos nesse aspecto, né, quem é mais engajado, quem é menos engajado, e aí te dá um embasamento para você seguir para as próximas atividades, que é um pouco do que a gente vem trabalhando, né, em conjunto, para a parte de desenvolvimento de negócios. É realmente
solidificação disso para esse trabalho, né, Thiago? Isso, no seu ver também ali, dessa estratégia continuada ali de vocês, a sociedade está enxergando isso também, vocês ali vêm enxergando isso também como uma estratégia acertada? O que tem sido os fatores ali de fazer com que essa estratégia continue avançando ali no final do dia? O caminho que o escritório traçou ali, né, para implementar essa ferramenta, e a gente sabia que existia um desafio com relação ao recebimento dessas informações. A gente ainda acha que é um desafio, né, é um trabalho contínuo, mas teve um esforço muito grande em cultura, em mostrar para as pessoas que estarão de alguma forma envolvidas com esse processo o ganho que ela vai ter na ponta, né? Eu acho que num segmento que ele está cada vez mais concorrido, onde a gente está numa situação em que algumas atividades ali, elas passam a ser um pouco mais comoditizadas, né? Vamos dizer assim. A relação com o cliente passa a ser o grande diferencial, e é importante que aquela informação que anteriormente era negligenciada por algum motivo, porque eu estou em contato direto com ele ali, a gente está ali conversando, né? E você não, talvez a pessoa de relacionamento não dava tanta atenção, ela passa a ser uma informação fundamental para o negócio olhar para aquela relação e entender o quão saudável ela é, né? Então, assim, para você fazer um LTV, para você conseguir ver taxa de retenção, taxa de conversão de cliente, tudo isso, a informação, toda a interação com o cliente precisa ser registrada, e a gente sabe que aí tem um desafio, né? Porque o perfil ali, né, do sócio, da sócia, do advogado, ele é um perfil muito técnico, né? Ele tem uma visão muito de execução da atividade jurídica, né? Então, é um desafio colocar ele para, agora você precisa também imputar essas informações, uma parte do seu tempo agora passa a ser compartilhar esse tipo de dado. Então, lá é um desafio que está sendo superado, mas existe um trabalho grande de cultura, e o Lobo de Riso, ele tem uma sociedade ali muito disponível com uma mente voltada para a inovação, para testar. Então, eu acho que a percepção é que eles estão muito receptivos com essa ideia. Então, legal. É uma barreira que foi, acredito que, superada ali pelo time de marketing para conseguir fazer com que a solução entregue de fato o que precisa, né? Isso é importante, né? Porque, de novo, mudança cultural sem patrocínio, né? Exato. É quase impossível de fazer acontecer, né? E engraçado como a gente, dependente do tema que a gente falar aqui, né, a fundação de dados sempre vai ser, né, um item que é requisito para que a gente consiga colocar as coisas em prática, né? Então, seja lá qual for a tecnologia que a gente vai falar aqui, os dados em que a gente vai se basear, eles são sempre muito importantes, né? Você comentou um pouquinho de tecnologia, da ferramenta, né, que vocês escolheram. De fato, a gente está falando aqui da plataforma Dynamics, né? Só que a plataforma Dynamics, como você colocou muito bem, né, antigamente as fabricantes de tecnologia acabaram adotando o nome CRM por uma questão mais de marketing efetivamente, né, para você poder colocar um carimbo. Essa aqui é a minha ferramenta que atende a CRM. Né? Hoje é muito difícil você pegar uma ferramenta e falar assim, não, eu tenho todas as minhas necessidades de CRM nesta ferramenta ou naquela. Porque, como você disse, ele está muito mais num framework, ou num programa, ou até num conceito do que efetivamente numa ferramenta. Né? Então, o que eu faço de CRM para o Lobo de Riso? Eu faço relações, né? Eu me relaciono assim, me relaciono assado, o meu valor na minha relação é esse. Está muito longe, efetivamente, de ser apenas uma ferramenta. Acho que é bem colocado. E eu até acho que as próprias ferramentas hoje, os fabricantes estão já identificando isso, estão se distanciando um pouquinho da palavra CRM como produto, mas como conceito. Né? E eu acho que isso é importante a gente sempre reforçar aqui. Né? Mas, falando de tecnologia especificamente, o Dynamics, né, ele também é uma plataforma low-code. Né? E que abre oportunidades para isso que você falou, né? Da gente otimizar, customizar, né? Estender. E o Dynamics ele faz parte de uma família maior, que é do Power Platform também, né? Que conjuga ali da sua mesma infraestrutura. Na verdade, o Dynamics nada mais é do que um Power Platform já construído, né? Com essa visão desses módulos de marketing, de vendas e atendimento.
E como é que vocês estão aproveitando essa oportunidade também do low-code, né? Então, de vocês terem ferramentas que hoje nossos desenvolvedores conseguem entregar mais com menos código. Como é que você vê essa transformação também dentro da área de TI, vocês como fornecedores de tecnologia para essa sociedade? Eu entendo que o low-code ele democratizou ali o desenvolvimento de software, né? Acho que hoje você consegue olhar para essas tecnologias e, obviamente, que a gente está falando de complexidade de desenvolvimentos diferentes, mas a gente pode, em algum momento, pensar em colocar na ponta para uma pessoa que não é técnica ou não tem muito conhecimento, a capacidade dela criar alguma ferramenta que simplifique o dia a dia dela, né? Então, olhando para questões mais simples, né, a gente consegue, eventualmente, até que um advogado, por exemplo, crie algum fluxo que simplifique o trabalho dele ali. Acho que um exemplo que a gente tem, nem é tão recente assim, mas hoje, se a gente for parar para pensar, talvez 15 anos atrás, 20 anos atrás, como é que era para fazer um formulário web para alguém responder e você consolidar essas informações, né? Hoje, isso, um advogado, um analista pode falar, pô, eu queria coletar um grupo de informações, ele pode criar um forms lá e ali ele já tem, né, um sistema com essa característica. Então, você entrega na ponta a possibilidade da pessoa ter um pouco mais de autonomia, né? Quando a gente olha para soluções mais complexas, né, como o CRM ou outro tipo de plataforma, eu acho que a gente otimiza e simplifica muito o processo, inclusive com adequação a metodologias ágeis e até para você responder mais rápido a alguma mudança de mercado, né? Porque a dinâmica hoje ela é diferente. Então, quando você olha, talvez, um processo de desenvolvimento tradicional, dependendo do modelo, para você, às vezes, fazer uma... A gente sofre com isso com um sistema legado, né? Putz, eu preciso me adaptar para uma mudança de mercado, sei lá, Pix. Preciso fazer uma adequação no meu sistema para incluir agora a questão do Pix. A gente vê o esforço que é dentro de um sistema tradicional e quando a gente vai para um modelo low-code, isso tem uma dinâmica diferente. Né? E aí você simplifica o processo, simplificar e otimizar significa que você gasta menos tempo e menos dinheiro, né? Não acho que é barato, não é nem isso que eu estou dizendo. Eu só acho que ele é mais otimizado comparado a um desenvolvimento tradicional. Lá no Lobo de Riso, a gente criou soluções complexas, inclusive para entregar tecnologia associada à consultoria jurídica, né? E a gente desenvolveu ali, com apoio de consultorias, sistemas relativamente complexos, assim, em 2, 3 meses. E que se a gente... 2 meses é muito, mas se a gente for fazer um paralelo com o tradicional, talvez isso seria o tempo gasto para um planejamento, só para você desenhar a arquitetura da solução. Então, assim, eu acho que low-code é um tema que ele está no dia a dia. Eu sou uma pessoa de infraestrutura, né? E sempre senti uma certa falta do conhecimento de desenvolvimento para questões do dia a dia. Eu tinha boas ideias, eu queria colocar isso para funcionar e eu não conseguia, né? Por não ser uma pessoa com aptidão para... Compartilho do seu sentimento. Para desenvolvimento. Hoje eu consigo ir lá num Power Platform e com algum investimento de tempo em consumir material que tem disponível, até gratuito e tudo mais, criar uma aplicação para um controle de inventário, para qualquer coisa assim, ou pelo menos dar um norte para apresentar para uma equipe e falar, cara, eu pensei nisso aqui, o que você acha? E aí você aprimora. Então, eu vejo que não faz sentido, né, você começar hoje a pensar em desenvolvimento de software sem olhar primeiramente para todas as tecnologias low-code, né? Não acho que seja um caminho que dê para mudar, né? E tem muito reaproveitamento também, né? Não preciso construir uma plataforma que vai autenticar, depois estruturar um banco de dados, depois uma camada de negócio, ou seja, tudo isso você reaproveita, né? Muita coisa pronta. Sim. E o que está bacana aí também, Flávio, acho que você trouxe bem aqui, né? Que não é um conhecimento, às vezes, de todos os nossos clientes e tudo mais, é que a infraestrutura é a mesma, né? A gente pode reaproveitar ali, a gente está falando do mesmo repositório de dados, a gente pode construir interfaces diferentes para áreas diferentes e falar assim, não, deixa eu trazer aqui uma tela mais específica, simplificada, para melhorar algum processo seu e não te dar aquele monte de botões, aquele formulário super extenso para facilitar, né, um processo de dia a dia. Acho que até disso que o Thiago trouxe, né, a gente até teve uma experiência interessante nisso,
porque ele chegou até nós também, que ele construiu uma aplicação, né? Falou assim, Rafa, comecei aqui, parei aqui, você consegue me ajudar a terminar ali, alguma coisa para acessos rápidos e tudo mais? A gente fez, disponibilizou, acho que vocês estão usando Isso, ali dentro usando, do Teams, né? Então, poxa, chegou já com um negócio, com o sketch ali já muito mais avançado. Falei assim, olha, eu só preciso terminar, e aí, para onde a gente vai? Então, acaba ajudando em E eu que fiz, aspectos. hein? Eu que fiz. Exato. Mas acho que Created by. isso é bom. Isso Sim. acho que conseguir colocar, eu já, obviamente, no modelo tradicional, não saberia nem por onde começar. E ali foi exatamente isso que ela falou. Pô, eu tive ali percebi uma dor do escritório. Falei, pô, será que se a gente fizer por esse caminho dá certo? Vou tentar. E fui até onde o meu limite permitiu. Chegou uma hora eu não consegui avançar. Mas o conceito, a ideia, a gente conseguiu entregar ele bem avançado. Isso simplificou muito o processo. Né? O time to marketing e a visão de valor, né, ela começou a ficar um pouco diferente, né, com o low code. E tem alguma estratégia, a Microsoft, ou os fabricantes de low code, seja eles quais forem, né, cravaram um termo, né, que é o desenvolvedor cidadão, né, que é efetivamente aquele, a gente costuma dizer que é o key user, ou aquele usuário que era muito bom de Excel, que estava dentro dos departamentos, né, e aquele cara que sabia fazer uma macro, né. Hoje ele tem um ferramental, se tiver à disposição dele e se a TI, né, permitir, né, ele tem um ferramental muito maior para que ele possa construir através daquele conhecimento que ele tem. De novo, ele é um cara da área, ele não é um cara de TI, né, ele é um cara que está dentro da área de negócios, mas ele conhece muito bem o processo dele e ele conhece mais de tecnologia do que a média. Vocês têm alguma estratégia? Como é que vocês estão vendo essa necessidade, né? Porque esses caras devem estar com fome também de consumir esse tipo de tecnologia, né? Você falou um negócio importante aí, que é um processo de governança. Eu acho que a gente tem, obviamente, uma série de ganhos, mas talvez algum paralelo com o modelo tradicional a gente precisa sempre considerar, que é gerenciar esse tipo de desenvolvimento. Porque se você também não tiver uma política, um processo, algum tipo de gestão, aquilo que é uma ferramenta para te dar uma facilidade pode botar uma dor de cabeça para um gestor ou para alguma área, né? Então, você imagina que, sei lá, um advogado ou um analista cria um fluxo que originalmente é simples, mas ele passa a integrar o negócio daquela área. E aí, se você tem um problema nesse fluxo, ou se esse funcionário sai da empresa, um dia alguém vai ligar na TI e falar, cara, o nosso sistema aqui de emissão de qualquer coisa parou de funcionar. Você fala, mas que sistema é esse? Né? Da onde saiu esse De negócio? onde vem? Pô, e aí, obviamente, que você tem que fazer uma engenharia, né, reversa ali, por mais simples que seja com soluções low-code, mas você vai ter que entender todo aquele processo para poder dar uma manutenção. Então, assim, de fato, a gente tem áreas que têm mais familiaridade, a área financeira, quando a gente começou a falar de projetos de BI, estruturar um BI, eles têm um racional analítico e uma visão associada com Excel que ajuda. Obviamente, alguns pontos assim, poxa, mas no Excel eu consigo fazer assim. Pô, no BI é um pouquinho diferente, vamos buscar uma alternativa. Legal. Mas você tem gente que é entusiasta de tecnologia, gosta de usar, gosta de testar. Então, lá no Lobo de Riso, nós temos um grupo que ele é exclusivo não, específico para falar de inovação. É um grupo multidisciplinar, ele é na sua maioria composto por o time do jurídico, sócios, sócias, advogados, tecnologia como apoio, né? E a gente fomenta para que esse grupo ele tenha um propósito de experimentar mesmo, de testar, olhar a tecnologia, de pegar uma ideia. Então, quando esse tipo de iniciativa surge, a gente procura trazer essa pessoa para próximo desse grupo, para que ali você consiga fazer um mapeamento. Olha, de fato, isso é uma iniciativa que atende à operação, é bom para o escritório, ou não, isso aqui é uma coisa que, legal, resolve um problema, mas ele é específico seu. Vamos olhar sobre uma outra perspectiva e aí entender como é que a gente consegue melhorar esse processo. E no final, esse tipo de iniciativa, esse tipo de sugestão, vira um projeto. E aí ele é conduzido por uma área de projeto, que hoje está vinculada à área de tecnologia. E aí uma área de projeto vai lá e vai traçar toda a etapa de implementação para que a gente tenha histórico, documentação e tudo mais. Então tem uma preocupação de governança e existe sim um caminho de comunicação, uma orientação para que as pessoas sempre tomem esse tipo de cuidado e procurem ali compartilhar isso com o pessoal, né, esse grupo que fala de inovação, para que a gente consiga fazer isso de maneira estruturada e que de fato traga o valor que a pessoa espera. Né?
grande desafio, né? Porque tem muito valor na mesa, mas a gente não pode simplesmente deixar com que corra sem nenhum tipo de controle, nem sem nenhum tipo de supervisão, né? O famoso potência não é nada sem controle, né? Exato, Senão a gente perde a mão realmente e fica mais complicado. Vira um problema, né? Depois para você administrar, quantas aplicações de repente podem aparecer, quantos sistemas aparecem, né? Então você passa a ter uma dificuldade. A gente teve uma situação até em um dos nossos também clientes ali que veio pedir ajuda, que eles estavam criando aplicações internas, estavam criando num ambiente de homologação, mas usa como ambiente produtivo, e aí esse ambiente precisa ser eliminado ali depois, a gente tem um problema na mão. Exato. É engraçado que a Microsoft tem um framework, né, que é o COE, que é o Centro de Excelência, com boas práticas, né, que a gente pode trazer, e uma certa frequência a gente participa de eventos para falar sobre esse tema, e em um dos eventos, uma grande empresa brasileira, né, uma das maiores mineradoras, né, foi lá e deu testemunho, e falou assim, a nossa estratégia foi a seguinte, ela falou, a gente liberou tudo para todo mundo, e a gente não impôs controle nenhum. Essa foi a nossa estratégia, a gente queria inovação mesmo. Ela falou, bom, depois de X tempo, não lembro exatamente agora, a gente tem 7.000 aplicações, ela falou, né? A gente tem 7.000 aplicações, e a gente começou a observar. Ela falou, dessas 7.000, 80% não é usada há mais de 4 meses. Okay. Dessas, e assim por diante, ou seja, criou-se muito... o lá, todo mundo criou. Peneirou depois. Exatamente, então eles estão fazendo exatamente o processo inverso. É uma estratégia? É uma estratégia. É a melhor? Não sei. Não sei, funciona talvez pra pela eles. estrutura que eles tenham, a quantidade algo de pessoas assim. Que eles tenham, eles consigam administrar e abrir essa porta, né? É uma realidade um pouco diferente de empresa para empresa. Né? Lá no caso é mais difícil. Né? Quando a gente olha para empresas de 300, 400 integrantes, você tem uma equipe, né? E hoje, quando a gente olha até, né, para o segmento jurídico especificamente, o nosso maior desafio é a eficiência operacional. A gente tem que, de fato, fazer mais com uma quantidade adequada de pessoas ali, porque hoje o nosso, né, o trabalho do escritório, a consultoria do escritório é eficiência em hora de trabalho. Né? Então, quanto menos tempo eu aplico para executar uma determinada tarefa, mas eu sou eficiente, rentável e tudo mais. Isso vale não só para o jurídico, mas para as áreas de apoio também. Então, para a gente cultura, é um modelo que eventualmente não funcionaria, mas a gente fomenta, a gente não pode deixar de fomentar uma cultura inovadora. A gente tem que deixar as pessoas livres para, olha, se você tiver uma ideia, compartilhe, a gente vai testar e a gente junto vai entender se ela funciona ou não. Né? Então, esse caminho de fomentar a inovação tem que acontecer. Tem que acontecer. Mas você tem que ter algum tipo de controle, algum tipo de, talvez, ali funil para pegar parte dessas ideias e já entender. Isso aqui não dá muito certo, isso aqui vale a pena investir um pouco de tempo, isso aqui fica para um segundo momento e aí você otimiza a sua estrutura. Né? Exato. E eu acho que ainda no escritório de advogados a gente sempre vai ter um asterisco lá que é a privacidade. A privacidade. Tem sempre esse esse tema muito, muito evidente, né? Porque isso pode gerar prejuízos milionários, pode até causar o fechamento do escritório, caso a relação de confiança do nosso cliente conosco, né? Exatamente. A imagem e tudo mais. Então, é um tema importante. Cara, eu queria introduzir um tema aqui, senão vão achar que esse podcast é de outra década. Se a gente não falar um pouquinho também sobre IA, né? Porque você comentou sobre produtividade. Queira ou não, nós somos aqui empresas de professional services, né? Entregamos serviços profissionais, vocês serviços jurídicos, a BizApp, serviços de tecnologia, e para a gente produtividade também é um tema sempre muito recorrente. E a inteligência artificial, né, ela está se propondo, principalmente olhando para o ser humano, né, para o indivíduo, né, como um grande aliado. Não é à toa que a Microsoft batizou os produtos dela sempre como um copilot, né? Não como um piloto, mas sim como um copiloto para apoiar a gente nessas nossas atividades diárias. Mas a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela está permeada aí por em outras áreas, de outras maneiras, e como a gente já ouviu falar muito, ela já vem de muitos anos, né? A gente já vê inteligência artificial, mas hoje a generativa ela trouxe uma nova realidade, forma com que o mundo vê, né? A tecnologia ela ficou um pouco mais clara agora de como é que a gente pode usufruir dela. Como é que você, primeiro, agora como indivíduo e também o escritório, né,
você está à frente disso dentro do escritório. Como é que vocês estão vendo aí essa revolução aí na parte de inteligência artificial? Bom, legal. Eu sou, né, um apaixonado pelo tema, estou estudando, estou fazendo um MBA específico de inteligência artificial, já testo a tecnologia lá desde quando foi lançado o GPT, eu já comecei a usar, eu sou meio que um early adopter desse tipo de coisa, né? Então gosto, acho que é um tema que não tem como desprezar, já não era um tema relevante antes, mas ele era meio que uma caixa preta, né? Sim. Porque você tinha ali uma complexidade de implementação que poucas pessoas poderiam ter acesso àquilo, né? Então, você tinha machine learning, você tinha ali uma outra camada, talvez, de deep learning, mas tudo isso para implementar o dinheiro que você precisava colocar para processar grandes volumes de dados era impeditivo para a maioria das empresas e das pessoas. Era mais realidade para aplicações específicas, né? Você olhava um modelo específico, falava que cabe, eu tinha... E aí... ela foi um pouco, assim, vamos dizer, mal vista por um tempo quando começou a popularizar a questão dos chatbots baseado em árvore de decisão e que você falava, cara, a experiência não é legal, né? Putz, ninguém curtia... Isso é mesmo inteligência, né? Putz, cara, eu não sei, tô achando que isso aqui é mais fácil eu ligar para alguém e falar e tal. Isso começou a gerar um impacto negativo até na relação com o cliente. Otimizava por um lado, porque a empresa falava, agora eu tenho um atendente virtual e eu posso otimizar uma parte de equipe de atendimento. Mas o cliente acabava não gostando daquilo. E na URI é sempre lá no 9, né? Falar com o cliente, né? Automaticamente, eu sempre apertava o 9. Então, o GPT e a OpenAI, ela popularizou isso, né? E democratizou. Ela colocou isso na mão de todo mundo e hoje todo mundo conhece, entende como é que ela funciona. Lógico que a generativa é uma dos recursos que a gente tem dentro de inteligência artificial, mas ela está lá. E acho que assim, o grande diferencial de inteligência artificial, e agora olhando um pouco para o segmento jurídico, é a capacidade que hoje ela entrega de processar grandes volumes de dados de maneira rápida, barata, e gerar insights riquíssimos, valiosos, para ajudar na estratégia do negócio também, né? Então, hoje tem hoje não, né? Existe uma categoria aí de tecnologia no segmento que é a jurimetria, né? A gente começa a falar, que envolve basicamente você consumir um volume enorme de dados, muitas vezes dados públicos e tudo mais, para conseguir ter uma visão, um dashboard que te ajuda numa tomada de decisão, numa prospecção, entender quais são os processos desse cliente, onde eles estão, onde está com uma conversão menor, onde está melhor e tal. Então, ela já também vinha sendo usada, né, no segmento jurídico com essas frentes de jurimetria e agora ficou mais forte com esse perfil de assistente, né? Então, assim, o uso, a capacidade dela gerenciar grandes volumes de dados e te dar insights valiosos, eles passam a ser usados para otimizar análise de processos, por exemplo, para oferecer uma recomendação de uma defesa mais robusta, por exemplo, para um advogado. Ele consegue ali ter um retorno mais rápido, otimizar o tempo dele e melhorar aquilo que está sendo dito, né? A gente tem, obviamente, um ganho. Tem uma questão de segurança, né? Isso é muito discutido, né? De privacidade, de segurança. Existe uma evolução grande nas ferramentas, nessa camada, né? Mas você tem ganhos, por exemplo, para transcrição, né? Hoje, imagina, um advogado tinha que pegar lá uma audiência gravada de 50 minutos e ele demorava 2 horas para transcrever aquilo, porque às vezes o áudio não estava bom. Hoje você tem ferramentas de transcrições seguras e que atendem isso muito bem, que faz isso em segundos, às vezes minutos, né? Então, existe uma demanda do segmento jurídico em usar. Lógico que você tem que entender cada aplicação. Aí só um parênteses aqui, tem um site que ele chama There is an AI for that. Ele é uma biblioteca de inteligências artificiais curadas, com algum nível de curadoria ali. Eu entrei lá ontem ou anteontem, tinham mais de 12 mil soluções catalogadas, ou seja, tem muita coisa para tudo, né? Então, hoje é um negócio, tem muita coisa boa, tem coisa que não é tão boa, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela entra nessa frente, né? Ajudar a tomada de decisão, ela curar documento. Então, imagina que hoje um dos desafios também no segmento jurídico ali é o volume de documento que você gera e como fazer uma curadoria desse conteúdo, né? É muita informação
E normalmente tem uma área de conhecimento que fica responsável por catalogar todos esses documentos, gerar. Quando você pluga uma inteligência artificial generativa ali, consegue ler esses documentos, classificar esses documentos por tipo, então tudo isso aqui é contrato. Dentro desses contratos, ela identificar todas as cláusulas e, eventualmente, quando você está redigindo um Word lá no próprio Word, você vai falar, cara, essa cláusula aqui, tem alguma coisa melhor na minha base de documento, com base nessa estrutura aqui que você consegue me recomendar? Ele vai e te recomenda. O ganho que ele tem na operação ali e a qualidade daquele serviço, ela cresce de maneira absurda. Exponencial. Então, assim, a gente tem soluções hoje implementadas no Lobo de Riso que usam recursos de inteligência artificial generativa. Eu entendo, de uma maneira geral, que é uma etapa de experimentação. As pessoas estão entendendo ainda o resultado, como é que isso vai otimizar, como que as pessoas vão explorar melhor esse tipo de tecnologia. Mas eu entendo que é um caminho sem volta. Assim, ainda mais quando a gente fala de assistente virtual, né? Que tem uma capacidade de gerenciar grandes volumes de documentos e te dar respostas imediatas, que basicamente envolve uma parte importante do trabalho do advogado, ali, do jurídico, do advogado. Não tem como você não pensar nisso, né? E assim, por fim, eu acho que tem uma preocupação com relação a, poxa, né, como é que a inteligência artificial impacta na posição da pessoa, no trabalho e tal. Então, assim, até por uma questão mais acadêmica, alguns artigos que eu tenho lido, tenho acompanhado, a gente sabe que existe uma camada na tarefa de todo mundo, que é uma parcela operacional e uma parcela intelectual, né? Então, hoje, existe um grupo de pessoas, no caso ali do time jurídico, que eles precisam usar mais a disponibilidade deles em capacidade intelectual e menos em operacional. Mas o modelo de trabalho ainda exige uma execução muito grande, né? Então, acho que a IA entra justamente para equilibrar essa balança. Então, assim, cara, eu vou tirar o teu operacional, vou potencializar o teu intelectual e a gente vai, no final de tudo isso, ter valor para entregar no produto, né? Que são, né, os super-humanos. Então, aquela pessoa que sabe usar a inteligência artificial, ela se torna um super-humano, né? E a ideia, acho que é esse caminho, né? Entendo que tenho essa percepção com relação a esse tema. Eu também acho, eu acho que é a primeira onda, né, que a gente está vivendo. Eu tenho uma dúvida que, assim, a gente é de tecnologia aqui, então a gente é menos cético, né, talvez, para esse tipo de inovação, porque faz parte do nosso DNA já, a inovação. A gente sabe que de 2 em 2 anos a gente não sabe nada, né, em tecnologia. Então, já faz parte da nossa rotina sempre estudar coisa nova, seja lá o que for, né? Mas quem não é de tecnologia, né, pode ter um pouco de ceticismo em torno disso. Principalmente, eu lembro que no começo, né, quando teve as primeiras novidades, o GPT, olha só, né, tinha um conjunto de pessoas que eu conversava e eles se baseavam naquilo. Coloquei aqui uma charada, o cara não conseguiu me responder. Eu tô brincando com essa solução aí. Não, tô brincando lá. Você não gosta de... eu brinco lá, tô brincando. Quanto é 4 vezes? O cara não consegue nem responder, isso vai resolver meus problemas, né? Então, ou seja, cria-se uma barreira porque justamente, né, o conhecimento, né, do potencial que aquilo pode ter, ele é limitado, né? As pessoas não estão no mundo ali no meio, né? Aí, você representa hoje queira ou não, você está à frente de um escritório, né? Como é que você vê esse nível de ceticismo das pessoas que não são técnicas hoje dentro dos escritórios? Olha, eu talvez isso ele tá sendo minimizado até pelo volume de informações que estão mídia, chegando, né, para o segmento, né? E eu já fui abordado por sócio, assim, do tipo, poxa, eu conversei com um sócio de um outro escritório fora do Brasil, e ele tinha um processo que demorava 40 minutos, que agora ele falou que está fazendo em 2 com inteligência artificial. Vamos entender isso? E, assim, sócios que têm aversão à tecnologia, não gostam de tecnologia, né? Então, ele já tem essa percepção. Isso pode variar, acho que de estrutura para estrutura, como eu disse, acho que o Lobo de Riso é um escritório que está sempre fomentando esse tipo de comportamento e tal. Então, mas você vai em eventos, qualquer tipo de evento que você vá hoje, todo mundo está falando de IA. Eu acho que tem um ponto, que assim, eu sou abordado diariamente por algumas empresas, principalmente por LinkedIn e tal,
tem uma solução, queria te apresentar que a gente usa inteligência artificial para fazer isso, fazer aquilo. E quando você vai olhar, cara, não é bem isso, né? Tá mais na camada de marketing. Tá mais na camada de marketing e tal, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter também como aplicar esse tipo de solução. Mas eu vejo hoje o segmento como repetitivo. Tem uma associação hoje que chama B2L, né? Que é a Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. Eles fazem eventos anuais e a cada ano, assim, triplica o número de participantes no evento. Então, é um negócio que você olha no primeiro ano que eu fui, era num espaço mais restrito, não tinham muitas pessoas, até poucos departamentos jurídicos, né? Hoje você vai em evento, eu não sei, não tenho o número exato aqui, mas sei lá, é um evento para 5 mil, 10 mil pessoas que tem um volume enorme de escritórios, de departamentos jurídicos, ou seja, as pessoas estão cada vez mais interessadas pelo tema, em consumir essa informação e entender como aplicar isso no dia a dia, né? Podemos dizer que o escritório de advogado está se transformando numa empresa de tecnologia do futuro? Eu comento isso às vezes lá nas reuniões que nós temos lá. Eu falo, olha, acho que a gente tem que olhar sob uma perspectiva de que a gente cada vez mais vai oferecer tecnologia jurídica. A consultoria é uma etapa fundamental do trabalho, mas que a apresentação desse resultado ela vai ter naturalmente uma camada forte de tecnologia, né? Eu lembro que tinha uma máxima lá que toda empresa um dia vai virar uma empresa de tecnologia. Eu não vejo que a gente está fora desse contexto, não. Né? Talvez eu não sei a jornada para isso, mas hoje é um tema, é uma coisa que sempre é dita lá. Né? E na minha visão, lógico, né? Na minha humilde visão, eu entendo que o número de oportunidades, né, que um escritório de advogados como o seu, né, e principalmente os que são massivos também, eu acho que tem uma grande oportunidade, né, de aproveitar essa onda de inteligência artificial para otimizar esses processos repetitivos, caso eles existam, e apoiar, né, os nossos grandes intelectos a executar menos as tarefas administrativas, né? A gente tem um espaço grande aí, né? Tem um espaço grande, né, justamente para facilitar talvez e trazer aqueles que têm mais aversão, né, sócios que têm mais aversão ao uso da tecnologia ali para facilitar esse processo, né? Sim. Então, falar, poxa, não vou entrar em mais uma ferramenta para fazer mais um processo e tudo mais, porque não condensar numa interface que te auxilia ali no dia a dia, esteja plugada nas principais ferramentas que a gente tem, né, hoje. Acho que o grande apelo aí do Copilot é justamente esse, né? Tá plugado ali pacote Office como um todo, o Outlook, o Teams e até mesmo lá dentro do CRM para fornecer esse tipo de insights, né, ou de produtividade em si. Acho que tem um ponto que não é muito a minha realidade, mas que são os escritórios massificados, né, que trabalham com maiores volumes. Eu acho que eles, nesse momento, têm obtido maiores ganhos com o uso desse tipo de tecnologia do que escritórios com uma visão mais consultiva, né? A gente, às vezes, participa ali de apresentações onde empresas mostram soluções de automação de fluxo e tal, e eles mostram como clientes escritórios que tratam maiores volumes repetitivos e tal. E às vezes isso, para a nossa realidade, não traz um ganho significativo. Ele pode otimizar sob a perspectiva de qualidade e tudo mais. Mas às vezes no financeiro, você não consegue escalar tanto. Estudar ali ou estruturar um retorno de investimento. Mas eu acho que, assim, escritórios com grandes volumes, eles têm se beneficiado muito desse tipo de tecnologia. Aqueles que estão, obviamente, conseguindo explorar isso mais, capacitar a equipe, né? E tem advogados que estão migrando mesmo de área, mesmo dentro do escritório, e saindo ali do jurídico e indo mais para a parte de desenvolver soluções de automação, com o advento do low-code e tudo mais. O cara pega toda o conhecimento adquirido e fala, cara, eu tenho capacidade de colocar e otimizar esse fluxo. Então, acho que tem esse ponto, sim. Cara, acho que tem uma pergunta aqui para a gente seguir aqui para o nosso finalizar. Tá legal o papo aqui, mas eu queria entender uma coisa. A gente está falando agora sobre inteligência artificial, a gente comentou agora há pouco, né, sobre a nossa época de pandemia, que a gente teve que ir para o escritório, para casa, né, teve que se adaptar a isso, né. Eu acho que o grande legal da nossa profissão é justamente essa, né, a gente ter sempre novos desafios e saber como superá-los. E, de novo, né, você como uma pessoa de tecnologia dentro de um escritório de advogados,
e passou por está passando, inteligência artificial agora a gente está passando por essa onda, e a gente vai ter novas ondas que a gente não sabe quais são, né? Como é que você poderia aqui, né, falar para quem está ouvindo a gente, como é que se pudesse trazer dessa sua experiência até o que você enxerga para frente, duas coisas, né? Como é que, se tivesse aqui uma receitinha de bolo, né? Como é que a gente se prepara para essas novidades, para essas evoluções, que com certeza virão, que a gente não sabe qual é, mas de alguma forma, como é que a gente pode estar preparado para isso? E na sua visão, qual é a próxima grande onda de tecnologia, ou não necessariamente, mas para os escritórios de advogados, né? Como é que você vê para o setor jurídico como um todo? Você que está inteirado aí no assunto. Eu entendo que não tem outra forma de a gente estar preparado a não ser capacitação. Acho que a gente tem que ter capacitação, né? Sempre desenvolver uma cultura inovadora. Sem sombra de dúvida, se cercar de parceiros, fornecedores que conheçam dessa tecnologia e possam nos apoiar nesse processo de transição, né? Na nossa realidade, é impossível você fazer isso com, normalmente, time próprio, né? Porque a dinâmica é tanta, a tecnologia é tanta, a informação é tanta, não dá para você ser especialista em tudo. Então, você tem que se cercar de parceiros e empresas que saibam, né, explorar o melhor de cada ferramenta. Eu tenho uma percepção que a gente procura sempre fazer uma convergência de tecnologia, então é olhar para a solução e ver qual produto ou qual a plataforma que tem maior capacidade de me entregar no longo do tempo, né? Escalabilidade, solução. Lá a gente usa o ecossistema da Microsoft ali, então a gente sempre visita primeiro, isso aqui eu posso fazer dentro desse ecossistema, e a gente vai olhar parceiro e até com uma perspectiva de futuro, dentro da Microsoft eu tenho o Copilot evoluindo, então ele vai me ajudar num processo de assistência para um e-mail, para um Teams, mas ele também vai me ajudar num processo de insights para um CRM a hora que eu tiver lá toda a informação. Então, acho que assim, tem que investir em capacitação. Eu estava conversando com o pessoal lá do time de tecnologia, falando, eu sou uma pessoa que eu estudo todo dia. Eu todo dia estou lendo alguma coisa nova, estou lendo um artigo, estou ouvindo um podcast, e eu acordo no dia seguinte com a sensação de que, cara, eu já estou atrás, já perdi alguma coisa. Eu já fui falar com alguém que já me falou de alguma coisa que eu não pesquei, né? Não li isso em lugar nenhum e tal. Então, assim, acho que se a pessoa que não se atualiza nesse sentido, ela obviamente vai ficar com um gap muito grande. Então, tem que se capacitar, tem que pensar. E investir em frentes inovadoras. Eu entendo que é relevante ter um grupo de pessoas entusiastas para falar de inovação, falar de tecnologia e tudo mais, né? Então, entendo que não é bem uma receitinha de bolo, mas é uma iniciativa que a gente adotou e tem dado certo, né? Então, é mais um compartilhamento Sim. aqui de uma iniciativa que funciona. Para o futuro, acho que, obviamente, ampliação de uso de inteligência artificial, inclusive em camadas mais voltadas para a segurança da informação, né, mais em infraestrutura também. Acho que os escritórios vão começar a olhar para isso e investir muito mais. Eu lembro, né, que era um pouco tabu falar em investimento em segurança da informação lá em 2017, 2018. E hoje não é mais, pelo contrário. A gente passa, inclusive, a ser exigido por clientes de iniciativas de segurança da informação quando a gente está ali participando de algum survey, alguma coisa. Então, acho que inteligência artificial num uso mais amplo dentro do segmento. Tem uma tecnologia que, assim, ela é pouco mencionada, mas eu entendo que ela tem um grande potencial para o setor, que é blockchain. Né? Acho que blockchain hoje, para o segmento, é um negócio que talvez daqui a um tempo ele comece a aparecer um pouco mais no uso de smart contracts ou em qualquer iniciativa que você precisa ter alguma evidência documentada numa base extremamente segura, coesa. Então, blockchain talvez é um tema que daqui a uns anos ele passe a compor. Tem um item que ele não é tanto um avanço de tecnologia, mas também no segmento ainda não é uma realidade para todo mundo, que é nuvem, né? Migração para tecnologia em nuvem, para você poder usufruir de soluções. O Lobo de Riso, em 2018, a gente usa uma grande solução lá de gerenciamento eletrônico de documentos, né? Ela usada até no mercado jurídico bastante. E nós fomos o primeiro cliente no Brasil que migrou para a nuvem. Foi até um desafio, a gente precisava entender
junto com um parceiro, como é que a gente tiraria todo o conteúdo do ambiente on-premise e mandaria para um data center que estava nos Estados Unidos, e aí foi meio complexo o processo. Então, a gente foi o primeiro, e a gente está falando ali em 2018, né, onde computação em nuvem já era algo, né, mais comum em outros setores. Então, acho que isso vai se potencializar, porque a maioria dos fornecedores estão implementando soluções de tecnologia de IA nos seus recursos em nuvem, né? E por fim, assim, também tem uma tecnologia que daí eu gosto muito e acho que ela tem potencial, mas também não é muito dito, que é a realidade aumentada. E realidade aumentada, eu acho que ela é um pouco subutilizada hoje, né? Isso aí, se você for pensar no jurídico, até olhando um pouco mais para questões talvez litigiosas ali, que envolve alguma coisa espacial, onde você precisa simular talvez diversas situações, você colocar o físico e o virtual dentro de uma mesma visão é um negócio que pode trazer um ganho significativo. Então, eu entendo que esse pode ser um tema que mais para frente, com, né, a ampliação de uso de IA e tudo mais, ele vai... Capacidade, né, também. Capacidade de investir, né, uma popularização desse tipo de tecnologia, eu acho que deve também chegar para a gente de uma maneira mais recorrente, né? Eu vejo meio por essa linha, assim. Legal, tem bastante coisa aí pra gente tem bastante coisa para explorar. Né? O trabalho não vai faltar. Não, é o caso, já ia colocar assim, né? Conte com a gente para esse tipo de iniciativa aí, com certeza. Legal. Rafa, você tem mais alguma pergunta para o Thiago? Mais uma última consideração aí? Acho que talvez, né, aproveitando, né, lógico, o tema IA, né, toda a estratégia que a gente vem fazendo junto com o time do Lobo de Riso, né, nessa implementação, estratégia CRM, tem uma grande expectativa nesse aspecto aí também, Thiago, dessa solidificação da base de vocês e do uso do IA para extrair os insights aí que se esperam realmente da estratégia de implementação, né, do conceito de CRM de vocês, utilizando o Copilot aí, também tem uma expectativa grande sua, tecnologia, claro, né, como embaixador disso, mas também da sociedade? Sem dúvida. Eu acho que existe uma convicção lá com relação ao ganho que a plataforma vai trazer, né? Acho que existe ali um entendimento de que, a partir do momento em que nós tivermos todas essas informações ali mapeadas, registradas e estruturadas, né, o resultado de tudo isso, né, ou a consequência de termos tudo isso, vai ser, obviamente, um potencial ganho em termos de valor na relação com o cliente, né, e principalmente estratégia de negócio, né? Então, a convicção, assim, eu acho que com esse modelo implementado, com uma solução de tecnologia que está adequada ao nosso negócio, ao nosso processo, eu passo a ter uma visão muito melhor da minha relação com o cliente, muito mais profunda, consigo explorar novas oportunidades. Então, poxa, hoje existe um desafio para mapear cross-selling, upselling, e você fazer. Então, com isso tudo mapeado, eu começo a ter uma visualização até de recomendação da própria plataforma, do tipo, olha aqui, tem alguma coisa aqui que pode te ajudar, que talvez ali uma pessoa analisando um conjunto de informações desestruturada, talvez ela não identificasse. Então, eu acho que mais do que expectativa, a leitura que eu faço, né, com base até no input que eu recebo ali do time de marketing, que está muito mais agora envolvido nesse processo, é que existe uma convicção com relação aos ganhos que isso vai trazer, sem dúvida. Legal. Gente, eu queria agradecer aqui imensamente a participação do Thiago. Obrigado, Thiago, pelo seu tempo. Foi um prazer, cara. Eu que agradeço o convite, hein? Compartilhado todo esse conhecimento aí, essa visão que você tem. Muito legal. Acho que pra gente aqui foi bastante instrutivo e enriquecedor. Espero para quem esteja ouvindo a gente aqui também. Agradecer ao Rafa, que veio aqui me ajudar de novo aqui pra gente falar um pouquinho sobre escritórios de advogados. Thiago, queria deixar a palavra com você agora, mais uma vez agradecer sua presença aqui no Zap Talks, nosso último episódio aqui da série Inovação a Bordo. E fica à vontade, se quiser mandar uma mensagem, falar obrigado, o microfone é seu. Queria agradecer o convite, sei que foi um prazer e uma responsabilidade representar toda a equipe lá do Lobo de Riso que está envolvida nesse tipo de projeto, tanto da área de tecnologia como de marketing, né? Espero ter conseguido compartilhar toda essa informação aqui. Agradecer o Rafa, que tem nos apoiado muito nesse processo lá, nesse projeto. É desafiador, mas a gente está trabalhando próximo ali. E estou sempre à disposição. Sempre que eu puder contribuir com alguma coisa, as pessoas que estiverem assistindo quiserem
compartilhar também, ou me perguntar, meu LinkedIn está à disposição, Thiago Padovani, estou 100% disponível aí. Show. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos Valeu. que participaram. Até a próxima.